Como investir em fundos imobiliários com pouco dinheiro. É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Inclusive, vou te apresentar 3 opções de fundos imobiliários bastante interessantes para você que é investidor iniciante ou para você que queira fazer os seus primeiros aportes a partir de R$ 10. Então, após esse vídeo, não tem desculpa para você não investir em fundos imobiliários. Até porque uma das opções que irei apresentar aqui, você pode fazer as suas primeiras compras, os seus primeiros aportes com menos de R$ 9. Beleza? Então, para início de conversa, se você é uma pessoa que ainda não sabe o que é um fundo de investimento imobiliário, eu te explico. É basicamente um instrumento que compra imóveis, recebe aluguéis e distribui esses aluguéis de forma mensal aos seus cotistas ao longo do tempo. Há alguns fundos que eles não compram imóveis diretamente, mas compram renda fixa imobiliária, que são certificados de recebíveis imobiliários, que é uma forma de emprestar dinheiro para as empresas do mercado imobiliário, fornecer crédito para as empresas do mercado imobiliário. Em troca, esses fundos recebem juros e também de forma mensal, esses juros são distribuídos aos seus investidores ao longo do tempo na forma de rendimentos. Então, na prática, um fundo de investimento imobiliário é uma opção que permite o investidor investir no mercado imobiliário, acessar imóveis de alta qualidade, inquilinos de alta qualidade, de quebra, receber renda passiva de forma mensal, direto na sua conta corrente e ainda isenta de imposto de renda. Então, é basicamente isso um fundo de investimento imobiliário. Feito esses esclarecimentos, vamos à nossa primeira opção de fundo imobiliário, que é o KNSC11, que é o Kinea Securities. Esse é um fundo que investe 100% do seu patrimônio em certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, é um fundo que empresta dinheiro para as empresas do mercado imobiliário e recebe juros. E por que é que eu gosto desse fundo? Primeiro, porque ele tem uma diversificação muito boa. Então, veja que quase 60% do patrimônio do fundo está alocado no IPCA e ali 40% alocado em CDI. Por que que eu gosto dessa diversificação entre IPCA e CDI? Simples. Porque fundos, por exemplo, 100% CDI, quando o CDI está alto, entrega muito dividendo. Mas quando o CDI está baixo, ele entrega poucos dividendos. A mesma coisa acontece com os fundos 100% IPCA. Quando o IPCA está muito alto, significa que esse fundo acaba distribuindo muito dividendo. Mas quando o IPCA está baixo, o fundo ele também passa a distribuir menos dividendos. Então, quando um fundo igual o Kinea Securities tem uma carteira exposta ao CDI e ao IPCA, essa distribuição de dividendos ela tende a ser mais previsível ao longo do tempo. Ela, é claro, vai variar, né, mas a variação da distribuição de dividendos ela não é brusca ao longo do tempo. Sofre sim variações, mas essas variações acabam fazendo com que o gestor consiga ali distribuir um dividendo que pode ser, de certa forma, previsível para os investidores ao longo do tempo. E é isso que eu gosto, por exemplo, no Kinea Securities. Isso fica claro quando você analisa o gráfico, né, do fundo imobiliário. Quando você pega o gráfico de distribuição do Kinea Securities, você vai ver que ele é um fundo que consegue ali, de certa forma, distribuir os rendimentos com certa estabilidade aos seus investidores. É claro, você vai ver que a distribuição ela varia ao longo do tempo, mas veja que em média aí ele distribui entre 8 e 10 centavos ao longo do tempo. Como boa parte do portfólio dele está alocada ao IPCA, é claro que em momentos de inflação alta, como aconteceu ali 21, 22, em que a inflação chegou a bater 10% ao ano, é claro que esse fundo vai passar a distribuir mais mesmo. Mas quando a inflação ela volta para patamares mais controlados, o fundo tende a manter uma distribuição de dividendos estáveis. Então, normalmente variando entre 8 e 10 centavos ao longo do tempo. E isso é um fator que me chama a atenção nesse fundo específico. Além disso, você vai ver que é um fundo muito bem diversificado também em termos de setor. Então, ele é um fundo que tem CRIs de shopping, CRIs de logística, residencial e escritórios. E por que isso também é importante? Simples, porque o fundo ele não fica dependente apenas de um único segmento imobiliário, né? Por exemplo, em 2020, os shoppings de uma maneira em geral, ficaram bastante tempo fechados. Então, essas empresas do segmento de shopping tiveram ali certa dificuldade em cumprir com suas obrigações financeiras. Então, inclusive, alguns fundos de shopping passaram ali
alguns meses sem distribuir dividendos por conta disso. Mas quando o fundo ele tem uma boa diversificação entre setores, ele tende a ser mais seguro ao longo do tempo, porque mesmo que um setor, de uma maneira em geral, esteja indo mal, ele tem outros setores que porventura podem estar indo muito bem. Então, por exemplo, na época da pandemia, shoppings sofreu bastante e logística ganhou muito espaço, porque as lojas físicas fecharam e o comércio eletrônico explodiu. Então, assim, o segmento de logística ficou muito demandado, principalmente pelas empresas ali que trabalham com e-commerce, as varejistas online. Então, quando o fundo tem essa diversificação, ele consegue ser mais seguro ao longo do tempo, ter mais previsibilidade ao longo do tempo, porque mesmo o setor indo mal, ele tem outro setor que vai bem. Então, essa diversificação também é bastante interessante no caso do Kinea Securities. E não só isso, né? Eu falo também em termos de segmento mesmo. Então, um fundo que, tem crise aqui em diversas operações diferentes: shopping, logística, residencial e também até mesmo escritórios. E outra coisa que eu gosto desse fundo também é a qualidade dos seus devedores. Quando você empresta dinheiro para uma empresa ou para uma pessoa física, você empresta na expectativa de receber esse dinheiro de volta. Então, quando você vai conceder crédito, você tem que analisar muito bem a qualidade do devedor, né, de quem está pegando esse crédito. E no caso dos devedores dos CRIs do Kinea Securities, vemos muita qualidade. Então, você tem um Vice, que é um baita fundo imobiliário de shopping, né, tem uma baita diversificação em termos de shopping, então dificilmente deixará de cumprir esse CRI. Você tem aqui também o BROF, que é um fundo imobiliário de escritório. Eu não gosto do fundo BROF para investimento, mas em termos de qualidade de crédito, é um fundo que dificilmente deixará de cumprir essa obrigação aqui. Você tem o Gazet Malls, que é um fundo imobiliário de shopping, então dificilmente deixará de cumprir o seu CRI. Você tem o TEP, que também é um fundo imobiliário de escritório, dificilmente deixará de cumprir as suas obrigações junto a esse CRI. Você tem aqui um CRI da JHSF, que é uma empresa imobiliária listada em bolsa e que tem apresentado resultados consistentes ao longo dos últimos anos. Você tem aqui o HSLG, que é um dos maiores fundos de logística que temos aqui no país, dificilmente deixará de cumprir as suas obrigações com esse CRI. Temos o TRXF, um dos maiores fundos de renda urbana da Bolsa Brasileira. Ele hoje é mais um fundo híbrido, né? Mas é um dos maiores fundos da Bolsa Brasileira, que também dificilmente deixará de cumprir essa obrigação. Você tem aqui também um MAL, que hoje é o PMLL11, é um outro fundo de shopping, dificilmente deixará de cumprir essa obrigação, além de outros devedores, como por exemplo aqui a MRV. Então, é um fundo que tem devedores de alta qualidade na sua carteira de CRIs, e não só isso, o fundo é muito bem diversificado, né? O maior CRI do fundo representa aí 3,4% da carteira. E por que que isso é importante? Caso um CRI desse vier a dar problema, o fundo ele não sofre muito, porque a diversificação é muito grande. Então, um CRI desse aqui vier a dar problema, beleza, é claro, isso impacta o fundo, mas não vai fazer, por exemplo, que a distribuição de dividendos do fundo, desabe de uma hora para outra. Não é o caso aqui que acontece com o Kinea Securities. Outro ponto que também me agrada nesse fundo aqui é o nível de garantia das operações de CRI que o fundo tem. Então, você vai ver que grande parte das garantias tem alienação fiduciária de terrenos, alienação fiduciária de SPS, que detém imóveis, enfim. Então, é um fundo que tem um nível de garantia bem interessante nos seus CRIs e, além disso, é um fundo que tem um LTV normalmente baixo, né. Então, grande parte dos seus CRIs tem LTV ali de 60, 50, tem alguns que até 40% de LTV. Se você não sabe o que é LTV, eu te explico. É basicamente a relação dívida-garantia. Imagine só um amigo seu que peça para você aí R$ 65 mil emprestados. E você, beleza, aceita emprestar os R$ 65 mil para ele, mas pede uma garantia. E ele te dá uma garantia de R$ 100 mil. Então, o LTV nesse caso aí seria de 65%. Então, você emprestou R$ 65 mil, mas recebeu uma garantia de R$ 100 mil. Então, o valor do empréstimo representa 65% do valor da garantia. Então, caso o seu amigo deixar de te pagar, tá tudo bem, porque você tem uma garantia de R$ 100 mil. E quanto menor o LTV, melhor, porque nesse caso aqui, de um LTV de 65%, imagine só essa operação que você fez aí com o seu amigo.
Mesmo se você vender essa garantia que você tem na mão de R$ 100.000 por R$ 80.000, por R$ 70.000, mesmo se você vender abaixo do seu valor de mercado essa garantia, você ainda consegue reaver o dinheiro que você emprestou para o seu amigo. Então, isso é basicamente o LTV. Então, LTV baixo é muito bom para o fundo imobiliário. E você vê aqui que o Kinea Securities possui várias das suas operações com LTV de 50%, LTV aqui de 40%, 38%. Então, assim, é um nível de LTV bastante interessante também para esse fundo imobiliário. Bom, e para fechar, então, esse fundo é um fundo que tem performado bem na carteira do investidor ao longo do tempo? Sim, você vai ver. Ah, antes de fechar aqui, eu quero mostrar um outro detalhe que eu já estava esquecendo, que é o nível de despesas. É um fundo que tem um nível de despesas médio ali de 10% em relação à geração de receitas. E por que que isso é importante? Quanto menor as despesas de um fundo imobiliário, maior tende a ser a sua rentabilidade ao longo do tempo e maior é o valor de dividendos que é distribuído aos seus cotistas ao longo do tempo também. E por que que eu destaco aqui esses 10%? Porque pô, tem fundos de papel aqui hoje que tem ali o nível de despesa por volta de 30%, 35%, 30% ali da geração de receita. Então, pô, de tudo que é gerado, né, a cada R$ 100, por exemplo, que entra num fundo desse aí que tem nível de despesa de 30%, a cada R$ 100 que entra no caixa ali do fundo, pô, R$ 30 vai para o pagamento de despesa. Nesse caso aqui do Kinea Securities, ele tem um nível ali de despesa por volta de 10% das receitas, o que está ok, não é o menor nível do mundo, mas também está dentro do nível aceitável, tendo em vista a sua boa diversificação, o seu bom nível de garantias, o baixo LTV que normalmente esse fundo tem no seu portfólio de CRIs e levando em consideração também a sua rentabilidade histórica. Então, se você for olhar aqui nos últimos 5 anos, é um fundo que, de retorno aos investidores, ele deu ali 74,31%. Então, em média, nos últimos 5 anos, o investidor recebeu aí de rentabilidade, ou teve de rentabilidade ali 11,75% ao ano. E veja só, é um fundo que você pode começar a fazer aportes aí com menos de R$ 9, visto que o preço da cota dele hoje é R$ 8,65. Então, é um fundo que teve deu um bom retorno para os investidores ao longo do tempo. Então, é um fundo bastante interessante para quem é investidor iniciante. É um fundo que dificilmente dará dor de cabeça para os seus investidores ao longo dos próximos anos, beleza? Bom, outro fundo que também quero destacar aqui é o MXRF11. Ele é um fundo que também investe em CRIs, só que ele tem uma estratégia um pouco diferente do que Kinea Securities, porque além de investir em CRIs, que representem basicamente 80% do portfólio do fundo, ele também investe em permutas financeiras, que representa ali quase 7% do fundo. Então, o portfólio de CRIs dele me agrada também. Primeiro, porque grande parte do portfólio de CRIs está alocada em PCA, então protege o investidor contra a inflação ao longo do tempo e uma pequena parte ali alocada a CDI, acaba que contribui para suavizar a distribuição de dividendos ao longo do tempo. Além disso, os CRIs têm um LTV médio de 50%, baita de um LTV, e além disso, os devedores do MXRF são devedores também, em sua grande maioria, de alta qualidade. Então aqui você tem, por exemplo, a ArcelorMittal, Açaí, Grupo Mateus, Mercado Livre, Prevent Senior, você tem Oba Hortifruti, Coca-Cola, TRXF, alguns fundos imobiliários. Então, assim, são devedores de altíssima qualidade também em grande parte dos CRIs que esse fundo carrega em sua carteira. E ele também é muito bem diversificado. O maior CRI representa apenas 3,44% do portfólio. Isso é importante por quê? Porque mesmo que algumas dessas operações deem problemas, como foi, por exemplo, essas operações aqui, o fundo ainda assim ele consegue distribuir dividendos saudáveis aos seus cotistas ao longo do tempo. Então, é muito importante ter essa qualidade de inquilinos, esse baixo LTV e também essa baixa concentração em um único CRI, né? Então, é um fundo que é muito bem diversificado. Então, são fatores que me chamam a atenção nesse fundo imobiliário também. Um outro ponto bastante interessante é que você verá que ele aloca em alguns setores que, por exemplo, né, o Kinea Securities não está inserido, como, por exemplo, aqui o agronegócio. Então, ele é um fundo que tem ali 5,46% do seu portfólio de crise alocado em empresas do agronegócio. Por exemplo, o Kinea Securities não tem isso. Então, é isso que eu gosto aqui no
MXRF, não só isso, ele é um fundo que também tem uma estratégia um pouco diferente. Ele é um fundo que realiza permutas financeiras, que é basicamente uma espécie de desenvolvimento imobiliário. Então, o que que é uma permuta financeira? É simples. Imagine só, né, que você tem aí um lote na sua cidade e uma empresa te faz uma proposta, uma empresa imobiliária te faz uma proposta. Ó, o seu lote vale R$ 100.000, eu vou construir aqui um imóvel que, no final das contas, eu pretendo vender por R$ 500.000. E vocês podem fazer um acordo. Você cede o lote, então, para a construtora fazer esse empreendimento e, em troca, você recebe um percentual no valor da venda desse imóvel. É basicamente isso que faz o MXRF. Então, ele compra terrenos, cede esse terreno para as incorporadoras e, em troca, ele recebe uma participação no valor das vendas, que pode ser de 41%, 14% no valor das vendas, 19% no valor das vendas. Então, é basicamente essa estratégia de permuta financeira. É uma estratégia que tem um nível de retorno um pouco maior do que os CRIs, só que ao mesmo tempo apresenta um risco também maior para o fundo imobiliário. Só que, conforme a gente viu anteriormente, as permutas elas representam aí, menos de 7% do patrimônio total do fundo. Então, é um nível de risco que é maior, mas mesmo assim está muito bem controlado. E são permutas que historicamente o fundo tem conseguido bons resultados. Então, este é um outro ponto que também me chama a atenção do MXRF, e é por isso que é um fundo também, né, bem seguro para quem é investidor iniciante. Outro ponto que também gosto de destacar aqui é o nível de despesas desse fundo. É um fundo que, em média, ali, as despesas vão capturar 8% das receitas. Então, é um nível de despesa bem baixo em relação às receitas. E essa combinação que o fundo tem, de investir em certificados de recebíveis imobiliários, de investir em permutas financeiras e também de investir em CRIs, faz com que esse fundo ele tenha uma distribuição de dividendos bem estável ao longo do tempo. Então, não é um fundo que vai surpreender muito positivamente o investidor e também não é aquele fundo que vai surpreender muito o investidor do ponto de vista negativo. Então, é um fundo regular que entrega rendimentos previsíveis ao longo do tempo. Então, você até pode ver aqui que ao longo dos últimos anos, esse fundo ele vem até aumentando o seu nível de distribuição de dividendos. Isso aconteceu de forma mais acentuada ali após o ano de 2022, porque a taxa de juros subiu bastante, né? Então, como a taxa de juros subiu bastante nos últimos anos, e ali 2021, 2022 tivemos uma inflação alta, o fundo acabou distribuindo mais. Mas veja aí que é um fundo que, ao longo do tempo, vem, de certa forma, aumentando a sua distribuição de dividendos. Então, devido a essa previsibilidade de resultado do fundo, a boa carteira que ele tem de CRIs, a boa diversificação que ele tem desses CRIs, é um LTV baixo ali, aproximadamente 50%. E além de ter essa estratégia que tem um potencial de retorno maior, mas que mesmo assim representa uma parte pequena do portfólio, pô, acredito que é um baita de um fundo imobiliário para quem está iniciando e principalmente para aqueles que têm, né, recursos para aportar de valor menor. Então, é um fundo ali que com menos de R$ 10 você pode fazer os seus primeiros investimentos. E aqui a pergunta que não quer calar, né? Pô, valeu a pena investir nesse fundo nos últimos 5 anos? Sim, né? Nos últimos 5 anos o fundo apresentou uma rentabilidade ali aos seus investidores de 67%, que dá em média aí 10,81% ao ano. Então essa é a nossa segunda opção. E para a gente fechar o vídeo, vamos então para a nossa terceira opção de fundos imobiliários, que é o ALZR11. Esse é um fundo híbrido porque ele investe em vários imóveis com tipologias diferentes. Então, é um fundo que, por exemplo, tem imóveis educacionais, é um fundo que, por exemplo, tem galpões logísticos, tem centros de distribuição, é um fundo que tem lojas do tipo Big Box, locadas ali para o açaí atacadista. É um fundo que tem data center, é um fundo que tem laje corporativa, então é um fundo bem diversificado em tipo de imóveis. E essa diversificação no tipo de imóveis confere ali uma previsibilidade de resultado para o fundo muito grande ao longo do tempo. E não só isso, são fundos que é um fundo, né, que tem inquilinos de alta qualidade. Então, por exemplo, você tem aqui Fenza, que é a Coca-Cola, você tem o Mercado Livre, você tem o Açaí, sem contar que você aqui ainda tem outras empresas, como por exemplo aqui o Oba Hortifruti, a BRF, então são inquilinos de alta qualidade.
e veja que ele tem uma receita por inquilino muito bem diversificada. O maior inquilino representa apenas 12% da receita. Por que que isso é importante? Pô, porque em caso de uma não renovação de contrato ou de uma quebra de contrato de locação, o fundo ele não sofre um impacto significativo. Então, assim, sofre impacto, né? Mas não é aquele impacto que, por exemplo, vai diminuir a distribuição de dividendos drasticamente de uma hora para outra. Não é, por exemplo, o que se espera aqui com o fundo do ALZR. Sem contar que é um fundo que tem um histórico de vacância baixo, inclusive é um fundo que ao longo de 2025 praticamente passou todo o ano com vacância zerada. É um fundo que também tem boa parte dos seus contratos de longo prazo. Então você vai ver que a maior parte dos contratos do fundo tem data de vencimento superior a 7 anos. Então isso confere uma previsibilidade de geração de receita de aluguel muito grande para o fundo ao longo dos próximos anos. Então, é um fundo muito bem diversificado em termos de imóveis, é um fundo muito bem diversificado em termos de inquilinos, é um fundo que tem grande parte dos seus contratos de vencimento de longa duração, que garante previsibilidade na distribuição de dividendos ao longo dos próximos períodos. Então, essas são as vantagens do Alianza Renda Imobiliária. Bom, e o que temos aqui de prestar atenção nesse fundo é só o seu nível de dívida. Um fundo que hoje tem uma dívida de 482 milhões de reais, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma posição em caixa suficiente para cobrir os próximos 5 anos de obrigações do fundo. Então, mesmo que ele tenha uma dívida relevante ao longo dos próximos anos, ele tem uma posição de caixa ali bem favorável, bem tranquila. Então, fundo, ele está bem tranquilo, né, em relação às suas obrigações financeiras até ali, mais ou menos o ano de 2030. Só que temos que contar também que esse fundo ele está em processo de emissão, então um fundo que ao longo dos próximos meses deve fazer uma nova emissão e diluir essa dívida nos resultados do fundo. E, além disso, essa dívida, o fundo acabou fazendo várias delas para colocar alguns imóveis de alta qualidade no portfólio dele. Então, são dívidas que foram contraídas, por exemplo, para conseguir colocar o açaí para dentro do portfólio, o Mercado Livre, a Oba Hortifruti, a própria Coca-Cola. Então, veja que essas dívidas foram utilizadas para colocar novos imóveis e também alguns inquilinos de alta qualidade dentro do patrimônio do fundo. Então, é um fundo que temos que prestar atenção nessa dívida, mas que, ao mesmo tempo, essa dívida está bem controlada ao longo dos próximos 5 anos e o fundo ele está em processo de emissão, o que deve diluir essa dívida nos resultados e, além disso, né, ao longo dos próximos anos, o fundo pode fazer mais emissões, o que pode diluir mais ainda essa dívida. Então, considerando que o fundo tem inquilinos de altíssima qualidade, tem uma boa diversificação de imóveis, tem contratos que, em sua grande maioria, vão vencer com prazo superior a 7 anos e que o fundo tem uma posição de caixa suficiente para cobrir as suas obrigações ali por mais de 5 anos, então, pô, é um fundo que tem uma estrutura de capital saudável hoje que deve continuar gerando bons resultados para os seus cotistas ao longo dos próximos períodos. E aqui, um ponto interessante é que o fundo, desde 2020, ele vem de maneira ali paulatina, né, conseguindo aumentar a sua média de distribuição de dividendos por cota, o que é bastante interessante para o cotista. E, por fim, vamos analisar aqui no nível de despesa. Se a gente considerar aqui as despesas sobre a receita líquida, e aqui o fundo até faz uma conta bastante interessante, porque ele pega a receita bruta que ele tem dos aluguéis, a receita que ele tem das aplicações financeiras e também alguns ganhos de capital que ele tem com a venda de imóveis, e tira dessas receitas o custo com juros, né, pela aquisição dos imóveis. Então, é basicamente uma receita líquida aqui que ele coloca no relatório gerencial. Então, se você considerar essa receita líquida operacional do fundo e tirar isso e tirar as despesas disso, as despesas representam ali por volta de 10% do total das receitas do fundo, que está no patamar aceitável, né, para um fundo do tamanho do ALZR11. Mas, se considerarmos a receita total do fundo imobiliário e também considerarmos as despesas totais do fundo imobiliário, ou seja, somar as despesas com juros pelas aquisições do imóvel e também as despesas operacionais, com taxas de administração e gestão, você vai ver que o fundo ele tem um nível de despesa ali já um pouco mais elevado, né? Vai ultrapassar a casa dos 20%. Então, esse é um ponto de atenção, mas levando em consideração que o fundo ele deve fazer uma nova emissão ao longo dos próximos meses, essa dívida e esse impacto, né, dos juros
sobre as receitas, esse impacto sobre os juros das receitas, esse impacto que os juros, né, acaba gerando no cômputo das receitas deve ser diluído, deve ser diminuído ao longo do tempo. Então, é um fundo que, na minha visão, também está muito bem posicionado para continuar gerando bons resultados ao longo dos próximos períodos para os investidores, beleza? E quanto que rendeu, né, o ALZR nos últimos 5 anos? Bom, é um fundo que gerou um resultado ali de 42%, aliás, 43% nos últimos 5 anos, o que está em média ali 7% ao ano aos seus investidores. Bom, é um fundo que rendeu menos do que os demais, sim, mas é um fundo que teve essa rentabilidade muito em função na queda do seu preço. Então, o preço do ALZR ele caiu muito ao longo dos últimos anos. Só que historicamente ele é um fundo que normalmente ele negocia acima do valor patrimonial e nesse exato momento o fundo está negociando abaixo do seu valor patrimonial e além disso hoje, apesar do preço mais baixo, o que é contraintuitivo, o fundo ele tem mais inquilinos, tem mais imóveis e está no seu melhor momento histórico. Então, realmente eu acho que é uma baita de uma oportunidade de investimento que temos no ALZR. Claro que não é uma recomendação de compra desse ativo, o intuito desse vídeo é apenas te mostrar que há boas opções ali por volta de R$ 10 para você fazer as suas alocações de fundo imobiliário, beleza? Então, essa é a nossa terceira opção. E se você tivesse investido nessa carteira de fundos imobiliários nos últimos 1 ano, então vamos supor que você comprasse ali mais ou menos R$ 1.000 em cada um desses fundos imobiliários, né, no ano passado, quanto que você teria de resultado hoje, né, em novembro de 2025? Você teria de dividendos ali recebido R$ 362 de dividendos e teria um ganho de capital de R$ 62. Então, investido, né, você teria aportado 3.025 e de patrimônio total você teria 3.087. Como que eu cheguei nessa conta? Simples, né? Eu cheguei nessa conta aqui através dos seguintes lançamentos. Então, eu simulei aqui uma compra, né, de 10 cotas do ALZR em 1º de novembro de 2024, 114 cotas do Kinea Securities em 1º de novembro de 2024 e ali 107 cotas do MXRF em 1º de novembro de 2024. Então, mais ou menos ali R$ 1.000 em cada um desses fundos imobiliários. E depois de 1 ano, você teria um ganho de capital ali de 2,5%, pequenininho, mas sua rentabilidade total seria de 14%, em função dos dividendos distribuídos. Essa rentabilidade ela pode até ser maior, porque aqui a gente não está nem considerando o reinvestimento dos dividendos ao longo do tempo. Então, é uma baita de uma rentabilidade, né? 14% ao ano. Anderson, isso foi menor do que a Selic no período. Só que é errado você fazer, por exemplo, a comparação de fundo imobiliário com a Selic, porque são instrumentos totalmente diferentes. Então, é 14% de rendimento, de rentabilidade que você teria tido nos últimos 12 meses, isento de imposto de renda. Então tá aí, basicamente isso no vídeo de hoje. Então espero que vocês tenham gostado. Deixe no comentário se você já investe em algum desses fundos imobiliários aqui, se você não gosta de algum desses fundos imobiliários aqui, e eu aguardo vocês no próximo vídeo.